Vamos começar. Então, a minha apresentação, né, para a gente discutir depois, são dois exemplos de paisagens, né? Uma paisagem bem clássica, né, sobre rochas carbonáticas, que é o karst Lagoa Santa. E o outro é um pseudo-karst, vamos dizer assim, onde nós temos aí algumas evidências de uma dissolução através de micro-organismos. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso mais para frente. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos começar, então, com o Karst Lagoa Santa, né, que é uma área bem clássica, né, talvez seja a área kárstica mais bem estudada do Brasil, né? Desde o século XIX, nós temos, então, uma grande quantidade de estudos em todas as áreas, né? Botânica, arqueologia, geomorfos, solos, e nós temos também uma grande quantidade de estudos de espeleologia, né? Então, essa região, a região Caixa de Lagoa Santa, ela fica, então, ao norte de Belo Horizonte, aqui o que a gente chama de Planalto Kárstico, né? Belo Horizonte está bem aqui ao sul da área, é em torno aí de 35 quilômetros de Belo Horizonte, né? Então, uma região bem próxima à capital. Esses estudos na região, eles começaram no século XIX, através desse pesquisador dinamarquês, né, que é o Peter Lund, e que veio para o Brasil aí na década de 30 do século XIX, e realmente era uma pessoa ligada à questão, principalmente à abordagem mais botânica, mas aí ele acabou encontrando com uma pessoa em Curvelo, aqui próximo a Belo Horizonte, que era um comerciante de fósseis para os grandes museus da Europa, que era o Peter Clausen, que acabou levando Lund para algumas cavernas e mostrando, então, os vestígios fósseis que eram revolvidos para a retirada da terra salitrosa, para a fabricação de pólvora. Então, o Lund estudou mais de 30 anos as cavernas da região, né, de forma mais intensa, em torno aí de 10 anos, e em 44 ele lança algumas teorias muito importantes para a região, e também para o conhecimento geral, né, que seria a possibilidade da contemporaneidade do homem com os grandes mamíferos extintos, e também que o homem pré-histórico de Lagoa Santa era muito, mas muito antigo, além de ter classificado, identificado e classificado dezenas de espécies da fauna extinta pleistocênica, né? Então, lá na região, predominam os calcários muito puros da formação Sete Lagoas. Vocês podem perceber aqui, numa química básica da região, nós temos aí mais de 96% de carbonato de cálcio. E principalmente nessa sequência mais carbonática, e essa sequência tem um pouco mais de alumínio. Vocês podem perceber aqui, ó, e também de sílica. Podem perceber que passa para 23. Então, nós temos aqui um calcário muito puro, maior castificação. Um calcário menos puro, menor castificação. O calcário puro, ele praticamente vai gerar, em termos de solo, só o produto residual, que é em torno aqui o quê? Menos de 4%. Então, praticamente, em calcários muito puros, nós não temos formação de solos, porque ele é, vamos dizer assim, lixiviado através da dissolução, né? Porque ele é muito solúvel, uma rocha muito solúvel. Essa é a base da castificação, né? Nós temos o elemento passivo, que é a rocha, que tem grande potencial de dissolução, e por outro lado nós temos a água, que é o agente ativo, que vai realmente corroer a rocha e formar, esculpir este relevo tão característico em várias partes do mundo, né? Então essa é a sequência. No topo da sequência nós temos os pelitos, né, que são filitos e filitos calcíticos. Aí sim
nesta rocha do topo da sequência, nós temos condições de gerar, então, uma grande quantidade de resíduos, principalmente resíduos argilosos, que podem formar espessas coberturas de solo. Aqui nós temos uma típica paisagem da região. Vocês podem perceber, então, aqui, ó, 3 formas bem típicas do karst, que são as dolinas. Aqui nós temos uma, aqui nós temos outra, e essa aqui mais florestada. Por outro lado, nós temos vertentes, né? Nós temos vertentes muito bem, vamos dizer assim, muito bem formadas, né? Indicando que este karst Lagoa Santa, ele é parcialmente coberto por solos, né? Aqui, por exemplo, ó, você tem um maciço, onde você já consegue observar o afloramento da rocha calcária. Mas o relevo kárstico de Lagoa Santa, ele é praticamente todo coberto. Só localmente que você encontra, então, os afloramentos que o quê? Brotam dessa cobertura, espessa cobertura de solos. Vocês podem perceber que essa questão das dolinas, para quem não tem muita intimidade, isso aqui, ó, é uma forma tipicamente kárstica, né? É igual um ralo de pia. É aqui que vai ser absorvida toda a água pluvial, igual a pia da sua casa, né? E essa água, então, vai se integrar a um sistema de condutos subterrâneos, que é o karst subterrâneo, né? Que são o sistema de condutos que transportam a água através de condutos subterrâneos. Essa é uma típica paisagem do karst Lagoa Santa. Aqui uma outra típica feição, que são esses maciços calcários, com lagoas. Essa é uma feição bem típica de Lagoa Santa, né? Vocês podem perceber os paredões calcários muito lapiezados, né? Mostrando, então, esse aspecto aí, vamos dizer, ruiniforme, né? Que caracteriza de forma bem plena a dissolução da rocha. Nós temos também aqui nessa dolina a ocupação de lagoas. Muitas vezes o sistema subterrâneo, principalmente no período das águas, né? O sistema subterrâneo ele não consegue absorver toda a quantidade de água que entra no sistema. Então essas lagoas elas funcionam como reguladoras quando o sistema subterrâneo está muito cheio. Então as lagoas sobem e descem, em função da entrada de água no sistema subterrâneo. É tipo são lagoas regulatórias em função da quantidade de água que entra no sistema subterrâneo. Ok? Então, como nós percebemos naquelas 2 imagens, né, nós temos uma espessa cobertura de solos no karst Lagoa Santa. Essa cobertura ela não pode ser, como nós vimos, do calcário, porque como o calcário é muito puro, vamos dizer assim, a dissolução é pelicular e só produz em torno aí de 4% de produto residual, que vai ser incorporado à cobertura. Então essa cobertura ela tem que vir de outra rocha. E aqui nós vimos na sequência geológica, estratigráfica, que no topo, acima dos calcários, nós temos os pelitos da formação Serra de Santa Helena. E geralmente é isso mesmo, no topo nós temos os vermelhos, né, os solos mais avermelhados, e já na base, próximo ao contato com os calcários, nós temos os solos mais amarelados, né? Esses solos são muito argilosos e eles podem chegar a mais de 25 metros de espessura. Uma coisa bem interessante em Lagoa Santa. Vocês podemos ver aqui uma grande quantidade de argilas, né? Predominam as argilas, tendo em vista que a rocha que produziu essa cobertura, os pelitos, né? A decomposição dos pelitos gera uma grande quantidade de argilas. E aqui a base dos pelitos, né, formado particularmente de sílica, alumínio e ferro, né? São os 3 elementos que têm menor mobilidade na paisagem, principalmente o alumínio, né?
Então, assim, diferentemente das bases, praticamente esses elementos, eles têm uma circulação na paisagem menor, fazendo então que eles vamos dizer assim, são representativos de compostos, de elementos residuais, né? São normalmente solos muito ácidos, são latossolos bem ácidos, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre esses solos. Aqui, na época, nós fizemos 4 toposequências. Aqui eu mostro, então, a toposequência com uma dolina, né? Vocês podem perceber aqui que existe uma organização paralela à vertente, né? São horizontes concordantes com as vertentes, e dentro da interpretação da análise estrutural, né? São coberturas que estão em equilíbrio com a questão climática e também estrutural, né? Já que não há nenhum truncamento de horizontes ou frentes de alteração importantes, né? Então, essa é uma típica cobertura do Planalto Kárstico de Lagoa Santa. Aqui nós temos também uma cobertura mais complexa, ela foi feita pelo Boulet, também lá em Lagoa Santa, mas mostra aí uma dinâmica muito interessante com relação principalmente a uma dolina, já apresenta aí solos hidromórficos, né? Aqui já um encoraçamento, uma segregação de ferro já na cobertura, em função dessa oscilação da lagoa, e aqui uns níveis nodulares também, mostrando aí pequenos aquíferos suspensos, né? Que acabam nodulando a cobertura de solos através da segregação do ferro. Aqui nós fizemos também uma bateria de micromorfologia na época, né? Era uma coisa muito nova na época, praticamente as lâminas eram feitas fora, ou nós pedimos numa época lá para o pessoal testar lá no IG da USP, né? Porque eles tinham um laboratório de laminação de rocha, e eles acabaram conseguindo também, cooperando com o grupo do laboratório na formação dessas lâminas, né? Vocês podem perceber aqui num horizonte mais superficial a microagregação, né? Uma microestrutura granular bem clássica, mostrando aí os horizontes mais superficiais. À medida que você vai aprofundando na cobertura, essa estrutura vai fechando, vai ficando mais uma cobertura fissurada, né, em blocos e tudo mais. Aqui nós temos uma estrutura iluvial preenchendo, mas isso não é típico da região. Eu só fotografei para ver que tinha algum certo transporte de material, né, na porosidade. E no D aqui, que é o mais interessante, os solos amarelos, extremamente fechados, né? Então são estruturas maciças que praticamente têm uma certa, vamos dizer assim, dificuldade de circulação interna da rocha. Aqui são algumas coisas interessantes também, né, que nós fizemos em Lagoa Santa, que foi com relação a fazer várias datações carbono 14 em carvão e em níveis argilosos, né, encontrados principalmente no fundo das dolinas. Então nós temos datações aqui de carvão a 2,10 metros de profundidade, com mais de 8.000 anos, né? Carvão também aqui, com mais de 1,25 m, 2.000 anos, 2,10 metros com mais de 9.000 anos, mostrando que, muito provavelmente, essa cobertura ela é policíclica, né? Você tem aí, principalmente, em função das dolinas. Como você está tendo perda de matéria em subsuperfície, a cobertura pedológica ela tem vamos dizer assim, um processo muito eficiente, que é o CRIP. Né? Nós já fizemos alguns testes e assim entortou
os Young Pits todos, mostrando que a paisagem está rastejando em cima, a paisagem não, né, a cobertura de solos está rastejando sobre o epicast, né? Isso é uma coisa bem interessante mesmo, mostrando que em função de milhares e milhares, milhões de anos, né, essa cobertura ela está sendo, vamos dizer assim, misturada, né? Então nós temos aí níveis que já foram superficiais, que estão enterrados hoje, e esse motor da dissolução das dolinas faz com que haja uma movimentação muito expressiva da cobertura sobre a rocha calcária subjacente. Aqui que interessante a questão do epicast. Então nós saímos da cobertura de solos e agora encostamos no calcário subjacente. Aqui é uma mina, né, gente? Era uma mina de calcário. Então o pessoal tirou com trator aqui. A gente pode ver aqui claramente, olha, já existem formas abaixo da cobertura de solos, né? Então, assim, o lapiesamento, a dissolução, já existe em subsuperfície, mostrando, então, que essa água que infiltra na cobertura e entra em contato com os calcários, ela já sofre importantes processos de dissolução e já esboçando as formas que depois, quando o karst fica exposto, aí sobressai através das águas pluviais. Olha para vocês verem que interessante. Aqui você tem um contato do solo amarelo com o solo vermelho. Então, para cima, vocês podem perceber que a dissolução atuou com mais eficiência. E, em função da cobertura vermelha, tem uma porosidade muito mais expressiva, né? Por outro lado, como nós temos uma estrutura muito fechada nos solos amarelos, a circulação é bem incipiente, fazendo com que a dissolução na laminação do calcário seja bem incipiente, diferentemente da que circula na cobertura vermelha, né? Então, por outro lado, nós temos aqui pináculos aos lapiás horizontais, ó, que são controlados pela laminação do calcário. Ok? Aí nós estamos vendo no epicast, e por outro lado, a cobertura de solos, ela está entrando, principalmente no fundo das dolinas, e através também de fendas, ela está penetrando no karst subterrâneo. E aqui, ó, em frentes de mineração, isso é muito fácil de ser observado. Vocês podem ver aqui, ó, uma massa vermelha entrando, então, dentro dos condutos. Essa massa veio da cobertura de solos. Aqui, por outro lado, uma fenda alargada na diagonal, vocês podem ver, então, o solo penetrando, né? E ganhando, então, vamos dizer assim, adentrando, então, melhor dizendo, para o sistema subterrâneo. Isso tem uma consequência muito interessante na evolução das próprias cavernas. Então, vocês podem perceber que é tudo acoplado ao karst superficial, o epicast e o sistema subterrâneo. Vocês podem ver aqui na caverna, olha o que está aqui, gente, preso. Os solos amarelos e também os solos vermelhos. Então, em diversos momentos da evolução, da espeleogênese, né, e da evolução das cavernas do karst de Lagoa Santa, entrou, então, uma grande quantidade de sedimentos. E ocorreram vários episódios de retirada desse material. Então, é um sistema muito incrível, e a gente já tentou datar capas estalagmíticas e tudo mais, mostrando que esse processo ocorre há mais de 350 mil anos atrás. Ou seja, a parte da cobertura penetrando no sistema subterrâneo e depois sendo retirado. Então, são várias gerações de sedimentação nas cavernas. Então, dentro de uma caverna em Lagoa Santa, você pode ter episódios de sedimentação clássica de vários momentos da evolução das cavernas, né? Então, assim, muita inversão estratigráfica, coisas bem interessantes. E aqui, ó, e qual é a consequência disso? Gente, quando você tem uma quantidade muito grande
de sedimentos nas cavernas e que esses sedimentos acabam entupindo os setores ou totalmente as cavernas, nós temos a possibilidade de ocasionar uma gênese muito específica de formação de cavernas, que é a paragênese. A paragênese está muito ligada a quando uma grande quantidade de sedimentos adentra no sistema subterrâneo. Isso é a paragênese. Vocês podem perceber aqui, ó, o conduto ele fica totalmente preenchido por sedimentos. Então a água começa a circular no teto, fazendo com que a evolução seja ascendente. Aqui, ó, é o sistema clássico, singenético. Num sistema, por exemplo, europeu, que você não tem uma grande quantidade de cobertura de solos, qual que é a tendência? É a água... Opa, perdão. Qual é a tendência? A água ir rebaixando, procurando, então, o nível de base, ok? Então, o aprofundamento é de cima para baixo. Isso é um modelo singenético. É este modelo aqui, ó, né? Vadoso, que a gente chama um cânion vadoso. Então, vai descendo o sistema, formando, então, um cânion. É este cânion aqui. Por outro lado, quando você tem grandes entupimentos, você consegue formar, então, cânions paragenéticos, fazendo com que, com o entupimento, neste caso aqui, fica melhor de ver, aqui tem uma pessoa, ó, um conduto anteriormente todo preenchido, a evolução da caverna é de baixo para cima, é paragenético. E isso é clássico em Lagoa Santa. E qual é o elemento que contribuiu de forma decisiva para isso? A cobertura de solos. Nós fizemos várias datações. Aqui, ó, é um cone, antigo, um cone sedimentar, perfeito. Então, aqui estava tudo coberto de solos, né, que depois foi erodido, e em cima formou, então, uma capa estalagmítica, que é uma capa de calcita. Essas capas possibilitam datações urano-tórium, que chega aí por volta de 600 mil anos, as datações de urano-tórium. Então, nós fizemos uma série de datação junto com Augusto Auler, que é o primeiro autor desse artigo. Então, nós chegamos... Foi uma bateria de dezenas de datações de várias capas estalagmíticas em Lagoa Santa, e nós percebemos que a grande maioria foi formada depois, bem anterior à última glaciação, que tem aí por volta de 120 mil anos, né? Então, essas capas estalagmíticas, elas representariam períodos mais úmidos, né? Tendo em vista o predomínio da sedimentação química. Aqui nós temos, olha, gente, são o que a gente chama de pendentes. Esses pendentes são formas típicas da paragênese. Elas são formas que, vamos dizer assim, vocês podem perceber aqui, ó, vários fragmentos ainda de sedimentos que não foram totalmente retirados das paredes. Então, isso aqui, ó, tudo já em determinado momento, estava preenchido de sedimentos. Então, essa dinâmica, vamos dizer assim, de preenchimento, erosão, nas cavernas de Lagoa Santa, tem uma história muito interessante. E essa entrada de sedimentos ocasionou o quê? Uma grande jazida fossilífera, né? Então, Lagoa Santa é palco de grandes depósitos fossilíferos, né, que possibilitou aí a grande parte da reconstituição da megafauna extinta foi extraída do Castro de Lagoa Santa, né? Foram muitos 10 anos e posteriormente ainda tiveram várias campanhas posteriores da do Lund, né? Então nós temos muito material, por exemplo, no Museu Zoológico de Copenhague, temos uma boa quantidade de fósseis também no Museu de História Natural da UFMG e também no Museu da Universidade Católica de BH. Então nós temos aí um acervo muito grande da fauna pleistocênica brasileira que foi obtida em escavações das cavernas, né?
Então, assim, aqui nós temos o grande intercâmbio faunístico, né, que aconteceu aí por volta de 3,5. Então, quando você chega em Lagoa Santa e observa uma jazida fossilífera, você fala, poxa, aqui tem animais do intercâmbio faunístico, ou seja, com o surgimento do canal ali, do estreito, né, do Istmo do Panamá, houve então um intercâmbio daquela fauna autóctone que vivia na América, e na América do Sul, né, com a fauna autóctone que vivia na América do Norte, né? Então, nós temos aí vários mamíferos que são tipicamente alóctones, né, que vieram da América do Norte nos últimos aí 3,5 milhões de anos, que foi o surgimento do Istmo do Panamá. Então, aqui nós temos um material muito fragmentado. É raro você encontrar em Lagoa Santa esqueletos articulados. Praticamente você não encontra esqueletos articulados. Por quê? Em função dessa dinâmica de erosão-sedimentação no interior das cavernas. Então você tem praticamente, são essas brechas, com fragmentos, então, da fauna extinta. Perfeito? Isso aqui é a letra do Lund, século XIX, que nós tiramos lá no Museu de Copenhague. É bem interessante. Aqui nós temos um pé de uma preguiça gigante, que a gente escavou em 2003. Aqui alguns aspectos das idades dos fósseis, né? Nós fizemos uma bateria, tanto de carbono 14 como de urânio tório. Então foi revelada aí as idades de uma boa parcela da fauna pleistocênica extinta, né? Então vocês podem perceber aqui, ó, aqui é cavalo, em torno de 16.900. Aqui nós temos o Catonix, que é uma preguiça. Aqui o tigre dente sabre, por volta aí de 9.000 anos. Pampatherium, Hoplóforos. Então, isso tudo foi revelado aí nos últimos anos, mostrando aí a idade desta fauna encontrada nos sedimentos originados da cobertura das cavernas de Lagoa Santa. Uma coisa que é interessante também é com relação à arqueologia, né? Eu trabalhei 3 anos com perfis de escavações, né? Nós tínhamos um grande drama. Esse material, a arqueologia trabalha muito com a questão de aquilo que é geogênico e aquilo que é antropogênico, ou às vezes eles estão misturados, né? Então, assim, os arqueólogos estão sempre interessados naquilo que foi produzido pelo homem e aquilo que, de uma certa forma, acabou chegando por processos geomorfológicos ou geológicos, vamos dizer assim. Então, vocês podem perceber, todo esse material do branco aqui, ó, é antropogênico. Aqui vocês podem perceber faixas antropogênicas, né, misturadas, então, com material geogênico, que veio particularmente de cones, né, principalmente de vertente lateral ao sítio arqueológico. Qual foi um grande drama que tinha essa discussão com relação a se esse material aqui era de fogueira, né, ou se esse material aí era da própria dissolução e reprecipitação da calcita. Ou seja, era um material produzido pela reprecipitação. Então houve uma grande discussão porque alguns arqueólogos, principalmente da escola francesa, eles acreditavam que seria impossível o homem produzir essa quantidade de cinzas, né? Que isso aí, a tendência seria realmente ser produzida por reprecipitação da calcita. E aí nós fizemos vários testes, principalmente com microscopia, e foi então identificado cristais de oxalato de cálcio. E esses cristais, eles representam o quê? Queima da madeira, né? Então, assim, foi feita toda uma sequência aqui, onde foi retirado principalmente material para micromorfologia e também para microscopia,
e foi realmente comprovado que todo esse material aqui é antropogênico. Então ficou bem comprovado, né, que há uma grande deposição, porque tem sempre aquela teoria que caçadores-coletores, né, têm uma grande mobilidade, então que eles nunca param num lugar, então é difícil você encontrar uma sequência estratigráfica arqueológica muito espessa, né? Então, assim, em Lagoa Santa nós temos uma sequência bem datada de 2.000 anos da presença do homem, utilizando com frequência alguns sítios arqueológicos, mostrando que mesmo grupos caçadores-coletores, né, eles podem fixar quando eles têm uma certa estratégia, né, de sobrevivência, principalmente com relação ao mapeamento de recursos alimentares, né, e também de matéria-prima para a sua indústria, né, sua indústria lítica principalmente. Aqui na arqueologia também, vocês podem perceber material aqui da cobertura de solos, ó. Então, novamente, o material que estava recobrindo lá serviu também nessa organização estratigráfica dos sítios arqueológicos de Lagoa Santa, que tem mais aí de 10.000 anos de ocupação, a ocupação de Lagoa Santa do final, com datações corrigidas, daí em torno aí de 12.000 anos de ocupação, né? Esse grupo de Lagoa Santa agora está sendo discutido que ele tem uma filiação genética com a tradição Clovis, do Planalto Central americano. Aquele grupo, Clovis, que era um grupo caçador de grandes mamíferos, principalmente mamutes. Então, há uma filiação genética do homem de Lagoa Santa, né, com o grupo Clovis. Isso está publicado ano retrasado e passado em grandes revistas aí, tipo Science, que foi comprovado essa possível filiação de Lagoa Santa. Uma outra coisa em Lagoa Santa que nós temos muito interessante são as escavações arqueológicas, né? Assim, tem verdadeiro cemitério, né? Assim, tem onde você escava tem esqueleto. Vocês podem perceber que nos Estados Unidos existe um esqueleto bem datado e bem preservado. Só num sítio arqueológico nós trabalhamos nos últimos, vamos dizer, 17 anos, já foram encontrados mais de 35 esqueletos num sítio. Aqui nós temos as principais datações, né? Nós temos um buraco no Holoceno Médio, nós não sabemos por quê, existem algumas teorias, né? Então nós temos uma grande quantidade de esqueletos por volta aí de 8.000 anos, temos pouquíssimos esqueletos aí por volta de 12.000 anos, nós temos um gap que chama Gap do Arcaico, que é uma falta de ocupação humana nos sítios no Holoceno Médio, e aqui já são os agricultores, por volta aí de 2.000 anos atrás, chegaram na região os agricultores, né? Podem perceber a quantidade de cálcio, principalmente, olha, nas cinzas. No colúvio ele cai bastante, vocês podem perceber aqui, ó. E esse cálcio aqui, ele é derivado da queima da madeira, através da presença do oxalato de cálcio. Os esqueletos também, principalmente, geraram uma coleção de crânios incríveis que hoje estão no Museu de Copenhague. E, finalmente, um ponto bem interessante que está hoje ainda não caiu, é a possibilidade da contemporaneidade do homem com os grandes mamíferos extintos, que foi levantado por Lund em 1844. Então, hoje, nós temos datações, principalmente em Boleiras e no Santo, que são superiores às datações do quê? De Preguiça e do Tigre Dente Sabre. Então, hoje, há uma aceitação dessa possibilidade da contemporaneidade do homem com, pelo menos, o Tigre Dente Sabre e a Preguiça Gigante, a Cuvieri. No entanto, gente, nos sítios arqueológicos, nós não temos essa evidência.
né? Então, cronologicamente, sim, as datações se mostraram muito confiáveis. Por outro lado, não há evidências. No lixo dos sítios arqueológicos, nós não encontramos, de forma alguma, elementos da fauna extinta, né? Então, assim, ainda tem essa pendência a ser resolvida aí. Então, aqui estão os 2 exemplares. Essa é uma preguiça de tamanho médio, que é a Cuvieri, e aqui o dente sábio, que foi encontrado também na região de Lagoa Santa, hoje está no Museu de História Natural de Paris. Vamos falar um pouco, então, sobre o cast, né? Sobre a questão, principalmente, da idade, que isso é um dado muito novo. Vocês podem perceber aqui, numa linha, aqui é o tempo, né? Aqui é a abertura dos condutos subterrâneos. Aqui nós temos um cast inicial, uma fase de alargamento, e aqui a degradação geral das cavernas, né? Do cast. Então, aqui, ó, o que é aceito hoje, pelo menos até algum tempo atrás, que nós trabalharíamos aí com 10 elevado à sétima. Isso dá o quê? 10 milhões de anos. Então, uma vida útil de uma caverna, particularmente, né, nós teríamos aí uma vida, grosso modo, aí de 10 milhões de anos. No entanto, gente, algumas datações recentes, agora na Austrália, principalmente através de argônio, potássio argônio, alguns sedimentos foram datados em 200 milhões de anos atrás. 200 milhões de anos atrás. Ou seja, as cavernas, algumas cavernas podem ser as formas mais antigas do planeta, né? Então, assim, é interessante porque recuou de uma forma muito expressiva o tempo que nós acreditávamos que o cast sobrevivia no tempo, né? Então, assim, uma coisa extremamente nova. No Brasil, nós temos datações de sedimentos em torno de 2,5 milhões de anos. Em Mammoth Cave, por exemplo, nos Estados Unidos, nós já temos datações de alguns sedimentos de 5 milhões de anos atrás. Se o sedimento tem isso, as cavernas são muito mais antigas, porque o sedimento, ele entrou, né, ele foi injetado posteriormente nas cavernas, né? Mas só para colocar para vocês que é bem interessante, né? E aí tá o trabalho, é do Osborne, é um pesquisador australiano muito bom, muito especializado em sedimentação clástica em cavernas, né? E publicou isso aí em 2006. Vamos ver um pouquinho agora, só vou tomar uma água aqui, um pouco sobre a Serra dos Carajás. Então, a Serra dos Carajás, né? Nós temos, então, aqui alguns locais no Brasil onde ocorrem, então, as formações ferríferas bandadas, né? O famoso BIF, Band Iron Formation, que é uma formação muito interessante, porque ela representa um momento, né, da própria história da formação dos oceanos, e isso há 2,5 bilhões de anos atrás, que foi o período de maior expressão da formação ferrífera, né? Então nós temos no Brasil a região aqui do quadrilátero ferrífero, ao sul de Belo Horizonte. Nós temos um pouco também de formação ferrífera no norte de Minas, na Bahia, na região de Caetité. Nós temos também no Mato Grosso e, finalmente, a região de Carajás, que talvez seja a maior reserva de ferro do planeta atualmente, né? É um minério de altíssimo teor e realmente assim, encravado na floresta. Vocês podem perceber aqui, ó, que é a Floresta Nacional de Carajás. Então tá é bem restrito, né, a ocorrência, mas tem uma quantidade, uma espessura que atinge mais de 300 metros, 350 metros de minério de alto teor. Enquanto isso, o minério de alto teor está acabando no quadrilátero ferrífero e as operações estão sendo transferidas para a região de Carajás. Então, aqui é a região de Carajás.
nós temos aqui a Serra Sul e aqui a Serra Norte, são duas serras, né? Localizada aí no sudeste do Pará, numa área bem de transição entre os cerrados do Brasil Central, né? E a floresta amazônica, especificamente, um ecótono. Aqui os litotipos, né? Então, na região lá ocorre, então, esse aqui é a formação ferrífera. Vocês podem observar aqui bandas de ferro e bandas de sílica. Esse bandamento é típico da formação ferrífera bandada. Essa rocha, gente, é a rocha que é o protominério do minério de ferro. Quando você, através de processos hipogênicos ou não, você retira essa sílica a uma concentração, vamos dizer assim, relativa do ferro, né? Provocando, então, essa massa aqui, ó, que eles chamam de minério de ferro. É aqui que é o ouro, né? Que os chineses adoram aí, que a partir de 2012, 2013, houve aquele grande boom, né, das commodities e tudo mais, provocando uma grande corrida nas exportações de minério de ferro. Aqui predomina o ferro, no jaspilito há uma divisão entre a sílica e o ferro, já no minério, praticamente a sílica vai lá para baixo e o minério vai lá para cima com mais de 90% de ferro. Aqui, ó, nós temos aqui o momento da formação da formação ferrífera, né? Que vai aí do Arqueano até o Mesoproterozoico. O ápice é no Paleoproterozoico, particularmente aqui, ó, em torno de 2,5 bilhões. Aí nós temos a canga, né? A canga é o que recobre, então, ela é um produto da degradação da formação ferrífera, formada, então, por esses pequenos clastos de formação ferrífera e uma matriz particularmente de hematita e goetita e água, né? Formando, então, uma massa, tipo uma brecha, né? Na realidade, a canga é uma brecha, né? Formada aí pela decomposição, pela degradação da formação ferrífera. Então, é uma zona, como eu comentei, né, que tem uma tensão ecológica em escala regional, né? O relevo e o conjunto de aspectos climáticos e geológicos acabam ocasionando, então, a coexistência de paisagens bem diferentes. Por um lado, você tem as florestas ombrófilas e, por outro lado, as vegetações abertas do tipo savana, né? Particularmente em cima das formações ferríferas ou da canga. Então, vocês podem perceber aqui, ó, essa é a floresta ombrófila, onde você tem particularmente latossolos vermelhos, né? E aqui, por outro lado, cobrindo a serra, que é a Serra Sul, cobrindo a Serra Sul, nós temos, então, uma vegetação bem savânica, né, bem interessante, e que tem toda uma influência edáfica, né? Como você tem uma estrutura muito rígida, você não proporciona vamos dizer assim, a formação de vamos dizer assim, de conjuntos arbustivos, né? Vocês podem perceber aqui que tem uma linha muito bem marcada entre a canga e a floresta, né? O clímax aqui, gente, é um clímax de floresta, né? Então, essa questão aqui, quando você consegue quebrar, desmantelar essa formação de canga, a floresta avança para cima do planalto residual. Aqui vocês podem perceber, onde há uma quebra maior dessa plintita, né, vamos dizer assim, você acaba tendo o avanço da floresta, já que se há condições, né, de fixação, a floresta vai certamente avançando, já que o clímax é de floresta tropical. Então nós temos aí plintossolos pétricos rasos, formando principalmente no topo dos planaltos residuais, né,
os campos rupestres abertos com velózia, né, que é o canela de ema, né? E também nós temos plintossolos pétreos com um pouco mais espessos, né, líticos ou concrecionários, formando então os campos rupestres arbustivos. Então vocês podem perceber aqui, olha que incrível, gente. Então aqui, ó, praticamente é rocha que não nasce nada. Aqui nós já temos alguma vegetação aberta, né? Aqui já alguma quebra da canga. Então você já tem o que chamam de capões, de esses conjuntos arbustivos, né? Onde você tem uma melhor condição edáfica para formação arbustiva. Aqui tem uma questão hidrológica importante. No sistema kárstico, por exemplo, de Lagoa Santa, as cavernas elas são um testemunho, né, são relíquias de antigos sistemas subterrâneos. A maioria no Karst Lagoa Santa já está abandonado. O sistema hoje ativo, ele praticamente é impenetrável, né? Então as cavernas que nós conseguimos visitar, elas já foram abandonadas e elas integravam um sistema de conexão, né, de vários condutos com várias rotas bem definidas de circulação subterrânea. Nas cavernas de Carajás não existe isso. São pequenos vazios isolados, né, que não há conexão. No entanto, nós trabalhando lá, a gente viu uma conexão, cara, incrível. Ou seja, mesmo no ferro, em função aí da dissolução do ferro, foi percebido um sistema subterrâneo que poderíamos dizer que é um sistema, apesar de uma exceção, é um sistema com uma característica kárstica, né? Nós temos uma lagoa aqui, essa lagoa, então, drena um sistema para cá, aqui tem uma surgência, essa surgência, então, de forma aérea, ela drena para cá, entra num sumidouro e depois sai numa surgência e desce vertente abaixo. Aqui é a vertente final, a ressurgência final do sistema. Então, incrível, né? Porque, apesar dessas mais de 2.000 cavernas serem vazios, isolados na paisagem, né? Não serem um sistema de drenagem subterrânea através de condutos, você consegue perceber algumas exceções tipicamente kársticas numa paisagem que predomina o ferro, né? Que tem uma dissolução baixíssima dentro de condições normais, né? Aqui vocês perceberem a quantidade de cavernas que tem, Serra Norte, né? Serra da Bocaina, Serra Sul, Serra do Tarzan, são aí em torno de 2.000 cavernas existentes lá na região. São cavernas pequenas, né? Mas vocês podem perceber aqui clarabóias, antigas dolinas, né? Bell holes, algumas formas típicas de cavernas carbonáticas, né? Então, assim, tem uma certa semelhança, e as primeiras pessoas que estudaram a região de Carajás até deram o nome de pseudokarst de Carajás. Existiam algumas características muito semelhantes com o karst típico, né? Mas, por outro lado, não era vamos dizer assim, uma paisagem com todos os componentes, né? Principalmente dissolução e sistema integrado de condutos subterrâneos, né? Aqui vocês podem perceber algumas formas clásticas, alguns canalículos, né? Vocês podem perceber que ainda entra alguma coisa desmantelada, principalmente argilas, que estão dentro da rocha ferrífera, né? Podendo ser tanto o bife como a canga. Essa aí é uma feição bem clássica das formas das cavernas. Aí você tem a velózia aqui, né? As canelas de ema. Aí aqui nós temos aqui no topo, normalmente é a canga. Lá no interior da caverna, então, nós temos as formações ferríferas, né? Você tem alguns canalículos também, pilares, muitos sedimentos autóctones, clarabóias. Aí depois da ruptura, nós temos algumas escarpas, e aí já entra, então, a floresta
ombrófila, né? Que é bem típica. Essa é uma seção bem típica. As cavernas têm aí em torno aí de 30 metros, em média, mas nós já encontramos cavernas lá com 400 metros de projeção horizontal, ou seja, a soma dos condutos existentes, né, no plano bidimensional, por exemplo. Uma coisa super interessante em Carajás é a existência das Batcaves, né? Então, apesar de nós termos aí 2.000 cavernas, nós já identificamos lá pelo menos 11 cavernas que são Batcaves. São cavernas que apresentam uma grande quantidade de morcegos, né? São dezenas de milhares de morcegos, são normalmente morcegos insetívoros, né? E muito interessante, eles têm uma colônia interessantíssima. Agora, o mais interessante é a produção do guano, né? Essa é a nova frente de trabalho que eu abri há um ano atrás, um ano e meio, vamos dizer assim. Nós estamos trabalhando, então, com os depósitos de guano das cavernas de Carajás. Vocês podem perceber aqui, ó, né, os pacotes de guano, né, e aqui várias concreções, né. Então nós temos um guano muito interessante lá, e aí nós começamos a fazer várias datações na base desses depósitos de guano e atingimos 22.000 anos atrás. Então nós temos datações de 22.000 anos atrás até 1.500 anos atrás, mostrando que os morcegos têm uma longa ocupação nas cavernas de Carajás, né? Formando então esses depósitos muito interessantes. A decomposição do guano, gente, ela tem dois caminhos. Uma decomposição vai gerar vários elementos, principalmente fósforo, enxofre, né, ferro, principalmente esses três elementos, um pouco também de potássio, cálcio, mas assim, o que interessa particularmente para nós é o fósforo e o enxofre. Por quê? Esse material ele está combinando principalmente com o ferro para a formação de vários depósitos químicos na caverna, né? Vamos ver mais um depósito. Olha, outro depósito, que nós temos um outro depósito também de guano. Então nós estamos fazendo várias sequências, né? Sabe o que é isso aqui, gente? Sulfato. Então, assim, o guano está liberando uma grande quantidade de elementos que estão combinando principalmente com o ferro, Então nós temos uma grande quantidade de fosfatos de ferro, né? Leucofosfita, fossosiderita, vários minerais, como também sulfatos, principalmente aluminita, e outros sulfatos também, né? Então é muito interessante, muito interessante. Aqui vocês podem perceber, a gente nunca tinha visto isso no mundo, né? Nós estamos já publicando esses materiais, aí já tem mais ou menos uns 2, 3 anos. Isso aqui, gente, são estalactites de fosfato. Né? Nunca tinha sido visto isso no mundo, né? Então tudo fosfato, impressionante. Olha para vocês perceberem os coraloides, fosfato, tudo fosfato aqui também. Olha os estalactites, igualzinho, gente, tem assim a precipitação concêntrica, igual os estalactites encontrados também na calcita, sabe? Muito interessante. Então, assim, são espeleotemas novos e que nós estamos datando uma bateria agora, porque como o material vem do guano, ele sempre tem alguma matéria orgânica. Então tem que achar uma amostra bem interessante para você. Então nós já temos algumas datações, né, que estão sendo publicadas, vão ser publicadas aí até o ano que vem, que são as primeiras datações em espeleotemas de fosfato do mundo, né? É bem interessante, muito interessante. Então, assim, os processos de oxidação e mineralização do guano, né, são fortemente exotérmicos e liberam altas quantidades de água, gás carbônico e também amônio, né, induzindo, assim, fortes movimentos convectivos dentro da atmosfera das Batcaves.
Esses processos de decomposição também do guano, né, produzem vários tipos de ácidos, principalmente o sulfúrico, o nítrico, o fosfórico e até mesmo o gás carbônico, tendo em vista que nós já medimos 8.000 ppm de CO2 no interior de Batcaves, explodindo então até o limite do nosso equipamento, né? Mostrando assim uma grande quantidade de CO2 existente na caverna, né? Então, assim, muito interessante. Nós fizemos uma bateria também de pH, principalmente pH. Nós temos em vários locais, nós identificamos pH abaixo de 2, 2,5, 2. Algumas amostras deram 1,5 de pH, mostrando a grande acidez dessas águas circulantes pelo guano, né? Mostrando águas muito agressivas que estão provocando o quê? Alteração das formas dos pisos e das paredes das cavernas, né? Agora, nós não ainda temos muitas informações com relação à atividade microbiana, né? São estudos muito específicos, porque nós acreditamos também que a atividade microbiana pode estar participando também da corrosão e da formação dessas pequenas formas em decorrência da corrosão desse material extremamente ácido, principalmente no piso e nas paredes das cavernas, né? Possivelmente deve ter alguma ação biogênica, mas certamente há uma necessidade de estudos de laboratório, né, de cultura, para avaliar essa questão aí da atividade de micro-organismos e comprovar também, além da agressividade das águas circulantes, a atividade de micro-organismo na redução do ferro, por exemplo. Aqui são as formas, podem perceber, né? Vários buracos de corrosão, vocês podem ver as piscinas de corrosão. Essa foto aqui, da sequência, é mais interessante. Percebam, essa é uma caverna que já foi praticamente lavado, só tem um pouco de guano na parte superior. Vocês podem perceber que essas feições só ocorrem em Batcaves. Vocês podem perceber aqui, ó, a quantidade de feições de corrosão, né? É muito interessante, ou seja, o guano ele tem dois enfoques muito legais. Um de construir depósitos químicos novos, minerais novos, né? Por outro lado, com a sua acidez, a geração de acidez, principalmente em função do enxofre, do fósforo, né? Você tem, e do CO2, né? Do ácido carbônico, você tem condições, então, de corroer, né? Vamos dizer assim, então, assim, de um lado você constrói, de um lado você corrói, né? Bem interessante essa questão do guano, né? Finalmente, a questão da espeleogênese, né? Nós não sabemos ainda de forma clara como se formam as cavernas na formação ferrífera e na canga. Existem aí alguns indicativos, por exemplo, Simmons, que foi um grande geólogo americano que trabalhou aqui no quadrilátero ferrífero, ele fala que a dissolução do dolomito, quartzo e hematita leva à formação de uma zona de minério de ferro alterado de alta porosidade, que chega a atingir 50% do volume da rocha. Há uma diferença com relação à formação ferrífera de Carajás com a formação ferrífera do quadrilátero. No quadrilátero, nós temos uma injeção hipogênica de dolomita na formação ferrífera. Então, no momento que você dissolve a dolomita, você cria grandes vazios, que pode ser assim o gatilho da formação das cavernas, né? No caso de Carajás, não. Você não tem essa hipogenia que foi injetado, então, através de hidrotermalismo, né? Essas injeções de dolomita. Nós só temos, então, a sílica mesmo e o ferro naquele bandamento que eu mostrei anteriormente, né? No entanto, Parker, que é um menino lá dos Estados Unidos, que está fazendo um doutorado aqui no Brasil, principalmente com atuação de atividade microbiana,
Ele encontrou vários biofilmes nas cavernas ferríferas de Carajás e também no quadrilátero ferrífero. E analisando em laboratório essas bactérias, ele falou que conseguiu identificar bactérias que completam o ciclismo do ferro, ou seja, aquelas bactérias que fazem a oxidação, como também a redução para o ferro 2, que tem uma mobilidade muito maior. Então ele lançou uma hipótese, né, que realmente a atividade microbiana tem atuado na formação, no gatilho da espeleogênese das formações ferríferas, né? Então, assim, é uma coisa ainda que nós não sabemos a dimensão, a força, a abrangência dessa atividade microbiana para a formação dos grandes vazios encontrados hoje em Carajás. Mas, no entanto, como um gatilho inicial de protocavernas, acho bem possível. Augusto e eu, nós lançamos uma hipótese, tendo em vista que, para a formação do minério de ferro, você tem que ter a retirada da sílica. Quando você retira a sílica, você perde muita densidade e você também cria vazios, né? Então, a própria mineralização da formação ferrífera em minério de ferro pode já ter dado um gatilho de formação de vazios, porque há necessariamente, para a formação do minério, ter que ter a perda de densidade e a formação de vazios no ambiente rochoso, né? Então, nós apelidamos esse processo de cavernas minerogênicas, que elas são contemporâneas à mineralização do minério de ferro através do protominério, que é o jaspilito, ou a formação ferrífera. Idades, né? Nós não temos idades, nós não temos condições de medir ainda, de fazer datações, né? Foram feitas algumas datações com argônio, no manganês e no quadrilátero ferrífero. E realmente, assim, as datações foram muito antigas e colocaram a possibilidade de ter já importantes vazios na rocha a partir do Eoceno. Então seria também muito antiga. O Monteiro também, trabalhando com urânio, tório e hélio, ele datou diversas cangas aqui no quadrilátero ferrífero, e algumas idades deram 48 milhões de anos. Então a canga também é muito antiga, né? Uma coisa bem interessante que nós não sabíamos anteriormente, que essas couraças, né, podem ser extremamente antigas, né? Por outro lado, ele também encontrou datações de 9.000, 8.000 anos atrás, mostrando também que aí a partir do Holoceno também nós temos formações também dessas couraças de ferro que, vamos dizer assim, ficam no topo dessas serras onde predominam as formações ferríferas, né? Concluindo, então, no karst Lagoa Santa a gente viu um karst clássico, né, autogênico, formado principalmente por dolinas, né, lagoas temporárias, paredões, uma espessa cobertura de solos, né, a interpretação é que essa cobertura está em equilíbrio entre os processos pedogenéticos, tem um epikarst bem desenvolvido que a gente viu, né, uma zona muito dinâmica do karst. Os solos injetados no karst subterrâneo determinam, então, processos paragenéticos que mostram um acoplamento, né, entre essas três interfaces do karst, que é a superfície, o epikarst e o subterrâneo, né? Várias fases de sedimentação e erosão nas cavernas com alta energia, né? Depósitos fossilíferos muito expressivos, né? Uma gênese clássica de dissolução do calcário pelo ácido carbônico, né? E essa gênese aí deve atingir talvez poucos milhões de anos, né? Já no Planalto lá de Carajás, nós temos uma clássica dissecação fluvial, ausência de cobertura de solos no topo dos platôs, né? São solos muito rasos, a canga que sustenta, né, uma erosão diferencial, presença de depressões fechadas, lagoas e paredões rochosos também, e predomina o escoamento superficial. No entanto, pode ocorrer pequenos sistemas subterrâneos, né? A sedimentação principal é autóctone, bem diferente de Lagoa Santa, né? Que é um sistema de alta energia. Praticamente no karst
no CAST, não em Carajás, nós temos uma circulação, vamos dizer assim, uma energia no sistema bem mais baixa, né? Existe a hipótese aí, nós não encontramos ainda material fossilífero, né? Nós lá não temos condições geomorfológicas para ter importantes depósitos fossilíferos. Existe aí hipótese de uma ação microbiana para redução do ferro 3. Nós também já levantamos a possibilidade de as cavernas serem minerogênicas, né? E certamente as cavernas de ferro são muito, muito, muito mais antigas que as cavernas carbonáticas. As cavernas de ferro talvez sejam testemunhos de milhões, milhões, milhões de anos atrás. Ok? Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês e obrigado. Bom, muito obrigado. Você pode clicar lá na opção de parar compartilhamento. Já parou. Bom, parou? Aplaudir o nosso grande professor. Isso, nossa, que aula! Eu acho que eu nunca anotei tanta coisa numa única apresentação aqui. Foi uma catarse. Enfim, eu vou abrir agora o espaço para as pessoas fazerem suas perguntas e colocações, tal. Eu tenho uma porção delas, mas vamos deixar as pessoas participarem. Quem quer começar, por favor? É só abrir o microfone. Tá todo mundo com vergonha, seus sem vergonha? Acho que eu falei demais, né? Não, aqui talvez que o CARS também ele é um assunto, acho que poucos aqui dominam, né? Então as pessoas ficam um pouco acanhadas, né? Mas depois que a primeira pessoa pergunta, vai. Bom, se ninguém quer abrir as perguntas, eu vou perguntar, porque eu tenho um monte de coisa para perguntar. Bom, a primeira coisa, que é um assunto de ordem geral, aqui, que me parece, que eu acho que todos que viram a apresentação se perguntaram, né? Há esqueletos nos museus brasileiros, assim, porque grande parte daquilo que você mostrou, que era fantástico, está em museus lá de Copenhague, em outras regiões do mundo, né? E eu não conheço a região de Lagoa Santa, então eu sequer sei se há um museu aí, se as coisas estão expostas, como que está essa situação? Olha, principalmente a Universidade de São Paulo, ela está, vamos dizer assim, recebendo os esqueletos de Lagoa Santa, né? Infelizmente, vocês perceberam aí um incêndio que houve no Museu de História Natural de Belo Horizonte, né? Nós estamos com grandes dificuldades de manter nosso acervo, né? Em funções econômicas e uma grande crise que não acaba nunca, né? Então, assim, a Universidade de São Paulo, principalmente através da FAPESP, né, conseguiu montar, então, tanto no IG como agora no MAI, condições, né, de salas com condições ideais para manter sobre uma curadoria muito, vamos dizer assim, muito bem feita pelo pessoal tanto do MAI como o pessoal da Biociências. Então, esse material todo de Lagoa Santa está indo para São Paulo. Então, assim, exposto, nada, né? Mas nas reservas técnicas, muitos esqueletos, né? Esqueletos incríveis, todos articulados, completos, tem de tudo. Tem realmente o MAI, certamente no dia que a gente melhorar, né, e tiver condições aí de alguém fazer uma proposta muito poderosa de uma exposição, né, acho que isso pode vir a ser exposto para o público, né. No entanto, o que mais me deixa feliz é que, principalmente a FAPESP, né, reconheceu, então, o valor do que nós temos em termos de esqueletos antigos e tudo mais,
e proporcionou, então, locais adequados, né, para a conservação desse material. Uhum. Porque aqui em Belo Horizonte, nós estamos assim, né, é uma tristeza, como o Museu Nacional, o Museu de História Natural de BH, então, assim, dificuldades, principalmente. A USP tem tradição em curadoria, isso é que eu acho que é o mais bacana, você saber, muitas vezes, a classe média, principalmente os estudantes de classe média, eles acham que a curadoria é um serviço menor, que eles são muito inteligentes e eles não podem fazer um serviço menor, que é curar. Então, assim, eu lembro na biologia, né, muita gente de classe média, média alta, né, a biociências apresenta esse tipo de perfil socioeconômico, as pessoas não gostavam de curar, sabe? Então, assim, e nosso grupo tem vamos dizer assim, não abre mão que todo estudante que quer ser um pesquisador na área, principalmente de antropologia biológica e arqueologia, ele tem que saber que a curadoria é a grande ação para o futuro, entende? Ali é que está o futuro da pesquisa, da exposição desses materiais. Então, assim, curar, você tratar bem aquilo que você escavou, limpar os ossos, descrevê-los, colocar numeração, fazer o fichamento. Isso aí é que fica. Você vai em Copenhague, você vai no Museu de História Natural de Nova York ou de Londres, você vai na reserva técnica, aí você vê, né, a importância que tem você curar o seu material, Marcos. Né, porque a gente vai no museu, vê as coisas lá todas bem catalogadas, organizadas e bem cuidadas, mas elas não foram coletadas assim na natureza, né? Teve todo um preparo até chegar ali, né? As coisas não Sem nascem do dúvida, nada, né? sem dúvida. Mas o material, vamos dizer assim, está bem, principalmente dos últimos 20 anos, está muito bem guardado. Muito bem Que bom. guardado. E Espero que tenha um também na espaço para a Dinamarca, gente ver, né? na Dinamarca também está muito bem guardado. E se você chega lá fazendo contato com eles, eles entregam a chave na sua mão da reserva técnica e fala, pode fazer o que você quiser. Né? Tem material está aberto para qualquer tipo de pesquisa, né? As últimas datações importantes aí e também as datações e os estudos de genética, principalmente do grupo dinamarquês como o grupo americano, que estão aí competindo, e também o pessoal da Alemanha, né, que é o esqueci o nome do museu, Max Planck, né? Eles estão tipo todo mundo utilizando o material de Copenhague, que está muito bem conservado e aquela coisa, né? Chegou lá, tá em boas mãos. Uhum. Nós não tínhamos condições na época, no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, mesmo com já, vamos dizer assim, a chegada de Dom Pedro II, que foi uma pessoa muito ligada à questão das ciências e tal, né? Nós teríamos dificuldades para deixar isso no Brasil Império, né? Então, dificuldades principalmente Dom Pedro II. Dom Pedro I nem se fala, mas Dom Pedro II foi uma pessoa bem interessante, entende? Ela teve ela criou, né, os primeiros museus, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas acho que ficou melhor em Copenhague. É bom, tem uma pessoa aqui, eu não consigo ver o nome dela, mas ela quer fazer uma pergunta para você. Por favor, é só abrir o microfone e falar. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde, meu nome é Manuela, eu sou professora aqui do Instituto Federal do Espírito Santo. Trabalhei aí
com cavernas e minério de ferro no meu mestrado e no doutorado, mais com planejamento ambiental aí na região da Apacaxi. Então, a minha pergunta é uma dúvida, até que permeou aí a minha trajetória acadêmica, retornando aí aos estudos da espeleogênese aqui no norte do Espírito Santo. Quando eu assisti a apresentação do Piló, eu fiquei intrigada um pouco sobre essa questão das cavernas no Jaspilito, no caso do Carajás, quando ele apresentou. São cavernas bastante antigas, de milhões aí de anos, cavernas isoladas, ou seja, a grande parte delas não possuem uma conexão de fato, apenas algumas, né? Ele relatou na apresentação. Em contrapartida, no calcário, a gente consegue perceber essas evidências, tanto da fase paragenética, singenética. Os aspectos, eles são melhores preservados. A gente consegue ter uma leitura, uma interpretação da gênese e evolução muito mais clara, muito mais precisa que no ferro. No ferro, a gente fica um pouco perdido ao tentar fazer uma leitura, uma interpretação. A minha questão como a gente tem essas cavernas isoladas, essa dificuldade da interpretação das formas, dessas feições, isso não seria por conta dessa idade, né, de milhões de anos, e não seria interessante estudar uma hipótese de que essas cavernas isoladas, em algum momento aí da escala geológica, elas estiveram interconectadas? Isso não seria possível, pela sua experiência, pelo que você já teve a experiência de campo e de pesquisa? Sim. Não, eu não vejo, assim, toda a sua colocação inicial é corretíssima. Você consegue ter as marcas, principalmente através de espeleogênese, né, que são pequenas formas onde você pode fazer uma leitura do regime hidrológico que funcionou a caverna, através de scallops, através de pendentes. Isso porque a rocha calcária, ela aceita muito a impressão da água. Então, a água dissolvendo ali, ela deixa um registro hidrológico, hidráulico, onde é possível fazer leituras claras. Então, olha só, isso aqui é um regime freático, isso aqui é um regime vadoso, isso aqui é paragenético. Então, assim, você colocou de forma totalmente pertinente e correta. Nós não temos condições de avaliar, porque nós fizemos já alguns estudos em sondagens geológicas da Vale. A Vale forneceu para a gente dezenas de perfurações. E esses vazios, eles estão em toda a formação ferrífera. Toda a formação. Você tem vazios em diversas profundidades. Essas cavernas que nós estamos vendo são as cavernas que estão, vamos dizer assim, estão sendo desmontadas pelo recuo das escarpas. Então, é uma pequena parcela só, né, que nós estamos percebendo. E nós temos cavernas lá embaixo, totalmente isoladas, que elas se mostram que são realmente vazios, sem conexões, entende? Vazios até mesmo, bolhas, até sem água. Então, assim, a gente não, em nenhum momento, vou ser sincera para você, nós nunca pensamos ou imaginamos que em função da idade das cavernas que a gente coloca como uma hipótese, né, que elas são muito mais antigas que os calcários, né, poderia ter mascarado. Eu acho que a própria rocha ferrífera, ela não deixa imprimir essas formas, sabe? Essas formas que você consegue fazer na leitura, como você faz no calcário. Você nunca vai achar scallops, né? Assim, que você pode fazer uma leitura da velocidade da água do sistema que passou ali. Você nunca vai encontrar feições tipicamente freáticas, né? Já que ali, tanto a canga como o minério de ferro, elas não têm vamos dizer assim, a capacidade de dissolução que o carbonato tem
para poder deixar esse registro para nossa leitura, né? Então, eu acho que eu ainda continuo acreditando, apesar de não descartar a sua hipótese, né? Eu continuo acreditando que são vazios realmente bem isolados e que... Porque se nós já conhecemos praticamente todas as áreas de minério de ferro do Brasil, já sabidas, nós só encontramos até hoje um sistema funcionando. Esse sisteminha que eu mostrei para vocês. Então, assim, se isso fosse frequente, eu acho que poderia deixar ainda para nós alguns testemunhos desses pequenos sistemas funcionando, né? Porque, por exemplo, no Mammoth Cave você tem um sistema de 600 quilômetros de conduto, né? No caso aqui de Carajás, nós temos aí um sistema de 80 metros, né? Houve alguma, vamos dizer assim, alguma conjunção litológica e geomorfológica que possibilitou, então, esse pequeno sistema subterrâneo ser preservado até hoje. Então, assim, eu acho que a ideia é boa, né? A gente pode até... Mas eu acredito ainda que essas feições realmente não são... Não é tipicamente um sistema de condutos, né? Que a água superficial foi capturada para o sistema subterrâneo, né? O que predomina hoje nas cavernas de Carajás é elas se acoplarem ao escoamento subsuperficial. Como elas são muito rasas, a água que vai percolando a superfície da vertente acaba sendo capturada pela pelosidade da canga, então o gradiente hidráulico acaba acompanhando a superfície. Então as cavernas normalmente elas são, se você entrando nas cavernas, há um grande aclive acompanhando então a vertente, né, mostrando que várias cavernas hoje estão conectadas com o sistema de escoamento subsuperficial das vertentes ferríferas. Mas é uma boa ideia, acho que é isso mesmo. Mas aquilo que você colocou está corretíssimo. Você tem observado de forma corretíssima. Manuela, se você quiser fazer mais alguma pergunta, por favor. Não, muito obrigada pela explicação, bastante rica essa visão de quem tem essa experiência, né, em Carajás, né, a minha experiência ela é mais restrita a Minas Gerais, né, e agora o Espírito Santo. Porque essas formas, quando eu fiz meu mestrado, eu consegui identificar algumas dessas formas nas cavernas da Serra da Piedade. Eu não sei se o Piló já esteve em campo na Serra da Piedade. Então, algumas formas eu consegui identificar em apenas 5 cavernas naquele momento do meu mestrado. Eram formas que se assemelhavam, obviamente eu não fechei falando que não era um sistema kárstico, mas eram formas que se assemelhavam às formas do calcário. Em 5 delas, eu discuti um pouco sobre processos, não a paisagem do sistema em si, mas em processos pontuais que aconteciam naquela caverna. É por isso a minha pergunta, mas de qualquer maneira agradeço aí a exposição e a colocação. Manuela, eu conheço sua dissertação. Ah, tá. Legal. Ela foi publicada em 2012. Eu já conheço aquelas cavernas que você estudou na Serra da Piedade, eu visitei ela lá com o pessoal lá da igreja lá, sabe, eles me levaram lá, me comentaram sobre você, eu procurei seu trabalho, já li seu trabalho muito bem encaminhado, muito, né, pelo nível de conhecimento que você tinha e pelo aquilo que você pôde fazer, um trabalho muito bem encaminhado, e ele, né, tá sempre sendo referências aí também nas nossas discussões. Ok, obrigada, Piló. Eu encerro por aqui e dou oportunidade para os outros colegas aproveitarem aí as questões. Ok. Muito bom, muito bom. Mais alguém?
Se ninguém falar, eu vou continuar perguntando. A minha lista é grande aqui. Marquinhos, Alberto tem. Opa, vai lá. Fala, Piló, beleza? Seguinte. Prazer, cara. Mete prazer revê-lo, não te vejo desde o Santo ano passado, Betão. Fala, meu adiaram o Santo. Adiaram a humanidade esse ano. Mas então, não, primeiro eu reforçar isso aí. Eu comecei no laboratório do Walter Neves mesmo. Lavei osso até dizer chega, sabe? E no fim das contas fui trabalhar com o CARST, né? Mas tem isso, né? A importância da curadoria, né? Porque, pô, o que eu aprendi de biologia, de megafauna nisso aí, é um negócio que a gente acaba trazendo para a vida. Mas, né, só para complementar isso aí que você falou. A pergunta mesmo é, você fala dos espelhotemas aí ligado ao fosfato, né? Nas cavernas de Carajás, e fala do crescimento concêntrico e tal. E aí agora a gente está vendo aí o pessoal, né, vindo forte, aí o pessoal do Chico Bill e tal, com paleoclima, tal, tudo trabalhando em cima dos espelhotemas, né? Mas no CARST padrão. Dá para ver paleoclima, dá para ver datar esses espelhotemas. Já cortou no meio algum para nós, Betão? Claro. Chico Bill está no projeto. A gente estava indo para Carajás coletar uma série de estalagmites. Eu tenho autorização para isso. E aí, infelizmente, chegou a pandemia, nós cancelamos tudo. Chico Bill tem maior interesse. Nós temos alguns problemas com isótopos relacionados a guano. Nós temos ainda algumas complicações que ainda não posso afirmar nada ainda, porque nós estamos ainda amadurecendo. Mas, assim, o Chico Bill, como eu não mexo nessa área, né? Meu negócio é mais geral, né? Eu sou um generalista. Eu gosto de chegar na área, fazer aqueles trabalhos básicos e depois abandonar a área para vir uns especialistas, né? Esse é o meu papel, é o que eu gosto mais, né, de fazer. Eu nunca vou ser especialista em nada. Mas aí eu te comento que o Chico Bill está bem interessado. Eu tive na USP, lá no IG, fiz uma apresentação para o grupo dele. Ele gostou demais de uma apresentação que a gente fez. Aí, rapidamente, a gente cortou alguns estalagmites e já temos algumas datações de estalagmites de fosfato que são sensacionais. Sensacionais, que certamente aí, daqui a poucos meses, já vão saber a idade. É muito, muito interessante. Conseguimos datar, fazer um topo e base. Chico Bill está conversando com os ingleses e também com os chineses na possibilidade da qualidade isotópica das deposições de fosfato de ferro e também a confiabilidade das datações, tendo em vista que você pode ter carbono mais jovem misturado e atrapalhar um pouco a questão cronológica. Então, nós temos muito interesse em abrir essa frente, o Chico também, porque ele é que vai abrir, porque não é a minha praia, mas ele já tem material em mãos, alguns estalagmites, e tem aí conversado com os gringos aí para esses testes. Ou seja, tem potencial para estudos isotópicos e, consequentemente, paleoclimáticos. Legal, show, valeu. Foi um prazer, meu amigo. Isso aí. Que bom que o Alberto estava aí, porque eu participei da banca do mestrado dele e à medida que você foi dando a sua aula aqui, eu pensei, puxa, o Alberto certamente iria gostar, porque tem várias das coisas que você mencionou que a gente vê no trabalho dele, especialmente os sedimentos ali no interior da caverna. Alguém quer perguntar? Eu sei que o Fernando deu uma saidinha, ele quer perguntar coisas, mas não sei se tem mais alguém antes. Bom, por enquanto não tem ninguém, então deixa eu perguntar aqui.
Você mencionou quase que um hiato de esqueletos ali entre 12.000 e 8.000 anos, né? Aliás, não entre esse período, mas nesses dois períodos, né, se eu entendi bem, não teriam esqueletos, certo? Nessas escavações. Aqui vocês... Não só esqueleto, mas com material arqueológico, né? Então, Uhum. assim, existe um buraco em Lagoa Santa que existem vários trabalhos sobre isso, chama gap do arcaico. Existe uma hipótese que isso é recorrente para a América do Sul, principalmente, que houve algumas, vamos dizer assim, abandono de grupos nessas cavernas, entende? Já foi colocado algumas hipóteses climáticas. Então, assim, que por alguma questão climática houve vamos dizer assim, um despovoamento das cavernas. Não há uma ausência total, mas possivelmente um despovoamento e posteriormente, já no final do Holoceno, já voltaram, mas não os caçadores-coletores, mas sim os agricultores. Entende? Uhum. Então, assim, é uma hipótese, ninguém sabe ainda o que seria, porque nós não temos ainda na região um paleoclima refinado, como, por exemplo, o que o Chico Bill faz. Então, parece que o Chico Bill agora tem uma orientanda, que tem um estalagmite da região de Lagoa Santa, ela então vai ter condições de uma forma muito refinada, já que o Chico trabalha com vamos dizer, uma resolução muito alta de urânio-tório e uma resolução isotópica muito boa, de tentar ir através, principalmente do oxigênio e tudo mais, avaliar essas possíveis mudanças climáticas que poderiam ter despovoado esses abrigos sob rocha do Castro de Lagoa Santa. Através dos pólens, não há grandes diferenças na vegetação no Holoceno. Tanto no final do Holoceno, do Pleistoceno, como no Holoceno todo, não há grandes alterações da cobertura vegetal. Os dados palinológicos mostram isso. Então, assim, nós ainda não sabemos de uma forma plena e bem demonstrada qual seria essa consequência. Uhum. Não, muito ótimo, respondeu muito claro a questão. E que eu coloquei aqui, vamos ver, a idade dos sedimentos. Bom, eu fiquei super assustado aqui com a idade das cavernas, 200 milhões de anos, quase entrando aqui no Paleozoico, é uma coisa simplesmente absurda, assim. Mas Absurdo. eu assim, não tenho como duvidar do dado, né? Mas é o tipo de coisa que eu, pelo menos, não imaginava. De todo modo, em relação ao solo, que é muito impressionante esse solo desenvolvido aí a partir do guano, né? Eu sei que tem trabalhos que são desenvolvidos sobre solos derivados da alteração de materiais dessa natureza, mas de outros animais, né? Por exemplo, coisas ligadas ao pinguim na Península Antártida, acho que tem coisas ligadas às aves no Peru, se não me engano. Não sei, você conhece um pouco do que foi visto nessas áreas que eu mencionei ou em outras, e é possível traçar um paralelo com esse solo dos morcegos? Olha, o guano ele tem uma composição muito semelhante em qualquer lugar. Existem pequenas diferenças em função vamos dizer assim, do tipo de morcego. Se é um morcego frugívoro, se é um morcego hematófago, se é um morcego insetívoro. Então, existem pequenas diferenças no guano em função desse tipo de, vamos dizer assim, de forrageamento desses morcegos, né? Então, assim, no entanto, de forma geral, ele produz os mesmos componentes: fósforo, enxofre, um pouco de potássio, cálcio, mas o que se destaca principalmente nessas ilhas
vulcânicas, onde foram estudados os primeiros guanos, né? Na década de 50, 1950, por exemplo, foram estudados os primeiros guanos, né? Mostrando, então, principalmente, quais os minerais eram precipitados. E os minerais são muito semelhantes, né? Evidentemente, tem algumas particularidades que, em função daqueles íons disponíveis, né? Então, assim, se você tem alguns, por exemplo, no caso de Carajás, como você tem muito ferro disponível, o que predomina é o fosfato de ferro. Quando você está no carbonato, predominam os fosfatos de cálcio, ou sulfato de cálcio, entende? Então, assim, varia muito em função do ambiente, da precipitação, né? Então, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre solos originados de deposição de guano, mas há uma semelhança geral entre os guanos depositados, né? Com essas pequenas diferenças aí, mas com relação a nitrogênio, carbono, principalmente, matéria orgânica total, cálcio, fósforo, potássio e enxofre, elas são semelhantes. São semelhantes. Agora, eu não posso te dizer muito. Não posso te dizer muito. O que a gente percebe, por exemplo, é que é o seguinte: como o piso das cavernas de Lagoa Santa, de Carajás, elas são em declive, há uma grande quantidade de guano que é exportado das cavernas. E esse guano, então, desce, eles saem da caverna e desce vertente abaixo. O que acontece? A vegetação muda completamente, em função da quantidade de nutrientes, né? Principalmente fósforo. Então, há uma mudança da vegetação quando esse guano desce vertente abaixo, sabe? Isso a gente já observou. Mas especificamente sobre pedogênese e evolução de um solo através da deposição de guano, eu realmente não tenho muitas informações sobre o ponto de vista pedogenético. Você mencionou... A questão é que é o seguinte: a tendência é o nitrogênio. O nitrogênio é o primeiro a sair. Então, há uma grande diminuição de nitrogênio, depois, particularmente, do carbono, e de outros elementos mais voláteis, né? Então, assim, acaba o guano ficando mais pobre, né? Em função da lixiviação desses componentes, que são, vamos dizer assim, que tem uma mobilidade importante, né, Marcos? Uhum. Uma coisa que essa eu achei fantástica, que você mencionou que existe a formação das cavernas, especialmente lá na região dos Carajás. Essas cavernas são colonizadas pelos morcegos, os morcegos dão origem ao guano, cuja dissolução de alguns elementos ou a mobilidade deles gera águas extremamente ácidas que ajudam a esculpir a própria caverna, né? Sim. Então, não, isso é absolutamente surreal, e você ainda falou que existe uma mudança na vegetação fora da caverna por conta, digamos, do movimento dessa água aí nesse ambiente, né? Mas o que me fez pensar aqui, você acha que, em termos de mudança, considerando que esse guano aí você mencionou que deve ter no máximo 20 mil anos, alguma coisa por aí, né? Dentro daquilo que a gente conseguiu datar, né? Uhum, então, assim, sim. Nós temos vários depósitos de guano. A gente tem uma limitação financeira. Hoje uma datação AMS é muito cara em função do dólar, né? Todas as amostras são feitas fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Então, nosso recurso, nós não temos uma cooperação para fazer isso junto com algum parceiro internacional, né? Então, nós pagamos as datações numa universidade, tem um certo subsídio, né? Um subsídiozinho lá, porque nós somos de uma universidade, mas é muito caro. Então, nós temos uma restrição. A gente queria datar tudo, né? Então, a gente fez o quê? Até agora, umas 12 datações na base dos depósitos. Então,
poderia ter ocorrido outros depósitos antes. Só que como as cavernas são muito superficiais, elas têm uma circulação de água pluvial muito intensa, tendo em vista que em Carajás você pode ter, mais de 2.000 milímetros de chuva por ano, e concentradas, né? Porque lá tem uma sazonalidade. Então as cavernas ficam muito úmidas no período de chuva, fazendo que boa parte do guano seja lavado. Então, aquilo que a gente conseguiu lá ver que estava in situ e que tinha uma deposição com uma certa organização, chegou mais antigo aí em torno de 22 mil anos. Aí nós temos datações de 15, de 12, de 11, de 8, de 5, várias de 2, várias de 1,5. Então, assim, pode ter coisa mais antiga? Pode. Só que os depósitos que nós selecionamos acusaram essa cronologia. Você acha que esse processo de remodelação dessas cavernas a partir dessa água extremamente ácida e derivada do que está relacionado ao guano, ela foi capaz de modificar muito essas cavernas, ou ela, digamos, modifica alguns pequenos traços, ou não há como saber isso, ainda que seja um bom palpite, digamos assim? A gente está tentando buscar fazer uma modelagem, entende? Isso no médio prazo vai ter que buscar uma pessoa com uma expertise em modelagem, né? E através, então, de ensaios de corrosão de ferro em laboratório, você estimar o tanto que já poderia ter corroído, né, por determinado período de tempo. Então, assim, há uma possibilidade de modelagem, mas, a princípio, nós não temos uma ideia. Uma coisa é certa, ela serve para alargar a caverna. Ela não tem nenhuma relação com a gênese, né? Ela é posterior, ela é pós-genética, ela é vamos dizer assim, um processo mais tardio, né, de alguns milhares de anos. Então, assim, ela realmente ajuda a ampliar, mas nós não sabemos quanto. Uhum. Esse solo derivado do guano, bom, imagino que vocês tenham descrito ele, né? E sempre se discute muito quanto tempo que demora para formar, sei lá, 1 centímetro de solo, e, na verdade, não existe uma resposta universal, porque é um assunto que os fatores de formação do solo são muito variáveis, e então é sempre difícil de falar sobre isso. Mas lá, dentro desse solo que você falou, se não me engano, que tem uma espessura aí de 2 a 3 metros, é possível ver uma nítida diferenciação de horizontes? Existe desenvolvimento de estrutura? Como são as características de um solo tão particular? Tem. Dá para fazer uma divisão de camadas. Dá para fazer. E com relação ao tempo, nós temos, por exemplo, uma coisa muito bem datada de 1 metro que demorou 1.500 anos, em torno de 1.500 anos. 1 metro, um pacote de 1 metro, em torno aí de 1.500 anos de deposição, de uma forma contínua, né? Essa a gente tem uma referência. Mas vem cá, Marcos, tem uma coisa interessante que é o seguinte: as Batcaves, elas têm uma dinâmica muito própria. Elas não obrigatoriamente, elas ficam numa caverna durante milhares e milhares de anos. Elas podem, através de algum fator que nós não conhecemos, de migrar para outra caverna, entende? E passar um tempo aquela caverna, aquela Batcave, inativa. Isso nós temos em Carajás hoje. Nós temos algumas cavernas com muito guano que não tem morcego. Entende? Tem 10 morcegos lá, 30 morcegos. Só que para formar aquela quantidade de guano, ela certamente tinha que ter sido uma Batcave, entende? Então, só que a ocupação desses abrigos, dessas pequenas cavernas,
tem uma dinâmica complexa que ainda não é entendida pelo pessoal dos morcegos, entende? Pelo grupo, eles estão tentando, isso, o que requer isso? Monitoramento de longo prazo, e a marcação, né? Você marca os morcegos, marca uma quantidade muito grande, e certamente você tem condições de avaliar a dinâmica dessa população indo para outras cavernas, né? Então, assim, é possível marcar os morcegos e você começar a entender essa dinâmica que hoje não é ainda compreendida. Outra coisa também é utilizar, né, rádios, né, micro-rádios, para você ver a área de forrageamento, se eles ocupam outras cavernas, se eles têm, por exemplo, assim, uma fidelidade grande com aquela Batcave que ele normalmente frequenta. Então, essas questões são muito complexas ainda e ainda não compreendidas pelo pessoal. Uhum. E isso precisa de 10 anos, 20 anos para você compreender um pouco da dinâmica desses abandonos e retornos de colônias nessas Batcaves. Esse material datado que deu origem a esse solo, ou o próprio guano, tem coisas mais atuais, do tipo algumas centenas de anos e que já está organizado na forma de horizontes, por exemplo? Tem porque esse guano mais fresco ele é formado particularmente por, vamos dizer assim, por esse exoesqueleto de insetos, né? Então, quando você vê um guano, você consegue ver se ele é bem recente, porque os morcegos insetívoros, eles acabam não comendo esse exoesqueleto de quitina, entende? Então, os horizontes superficiais, e no momento que você vai aprofundando, esse material vai se decompondo. Então, é possível você ver uma evolução da degradação do guano. Quimicamente, também é possível ver isso, né? Você tem principalmente mais nitrogênio nos horizontes mais recentes. O nitrogênio ele vai diminuindo em função da degradação do material. Uhum. E você tinha comentado outra coisa super impressionante, você mencionou a idade do minério de ferro, que é uma coisa super antiga e tal, e isso em relação a Carajás, né? E essa canga que foi encontrada lá, vocês têm alguma ideia disso? Porque, bom, a canga ali de 40 milhões de anos eu já achei que, né, é uma canga bastante antiga, mas essa desse material, vocês têm ideia? Não. Dá para perceber que a canga tem vários momentos de formação, é uma coisa cíclica, assim. Então nós temos canga muito antigas e cangas muito recentes. Tem uma certa ciclagem, né? Desmonte de uma, formação de outra canga e tudo mais. Então, assim, no quadrilátero ferrífero já tem essas datações muito boas do Monteiro, que chegou a mais de 40 milhões de anos para essas cangas lá no topo da serra lá do Caraça, lá aqui no quadrilátero ferrífero. Ô Marcos, o pessoal está chegando aqui, eu vou daqui a pouquinho ter que encerrar, porque eu tenho uma atividade agora à noite. Aí, assim, se a gente puder adiantar um pouquinho, eu ficaria grato. Não, sim, acho que a Rosa quer fazer uma pergunta. Ok. Não, eu não quero fazer pergunta nenhuma. Você está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, sim, Rose. Tá, porque a minha internet está oscilando muito aqui. Eu queria te dar um beijo, né? Se fosse possível. Mas, enfim, sua apresentação me comoveu de ver tudo que você tem feito, tudo que você tem continuado, a tua paixão que continua viva
por esses ambientes, e agora dentro de cavernas ferríferas, né? É diferente de tudo que eu conheci com Justamente. vocês lá em Minas. Me pareceu muito mais interessante, porque é uma coisa nova que vocês estão descobrindo. Mas, assim, do ponto de vista do... Você, a conexão dele deu uma oscilada aí, ele caiu, mas acho que deve voltar. Acho que ele ficou muito emocionado. As suas palavras. Bom, aliás, a conexão dele já não estava mesmo muito boa, né, durante a apresentação, mas felizmente ela funcionou ali. Mas creio eu que deva voltar. Pelo menos espero. Bom, Rose, de todo modo, você teve uma aula aí sobre os morcegos, né? Então, quando eles te encherem o saco aí, você já sabe como se portar. Vou mandá-los para Carajás. Vou pôr uma setinha lá, Carajás. Espero que eles não tenham formado um solo para você aí, porque esse não vai ser um solo muito legal de ter no telhado. Mas o que eu tenho no telhado é isso, são as fezes dele, isso que é o guano. Espero que você não tenha mais do que alguns 1 centímetro dele. Olha, uns 10 centímetros eu já tirei. Puta merda. Você já tirou um horizonte, então. Quer dizer, eu não tirei, né? Mas tiraram. Nossa, é muita coisa. E a foto que o Piló mostrou dele ou outra pessoa descrevendo ali o solo na caverna já me deu uma agonia, né? Porque essas coisas de morcego a gente sabe que tem problemas de fungos, né? Contaminação e tal. E a pessoa que estava ali não estava, digamos, muito protegida, né? Acho que era a foto que era. Alô? Opa! Oi, Rose. Oi. Caiu. Caiu aí também? Caiu. Pode Ô, continuar. Rose, Oi. pode continuar. Você estava falando do meu trabalho com o ferro agora. Foi até onde eu escutei. Isso. É super interessante e diferente, né, de tudo que pelo menos eu conheci com vocês lá nas cavernas idolinas, enfim, toda aquela paisagem cárstica ali de Minas, né? Mas muito interessante. E as datações são surpreendentes, a questão do ferro, das cangas, enfim, todos esses assuntos que a gente sempre estudou, agora feito de uma forma muito mais consistente do seu ponto de vista de análise, tudo isso é realmente empolgante, né? Dar continuidade a tudo isso. Com relação aos guanos, eu queria fazer uma coisa para você. No telhado da minha casa tem uns 10 centímetros, viu? Que eu já consegui tirar. E realmente não é uma coisa que me agrade. Morcego não é. Você lembra desde a época das cavernas que morcego não é meu bicho preferido. Mas no telhado de casa me incomoda muito mais do que na caverna. Afinal, lá eles estão no ambiente deles. Na minha casa, eles estão me invadindo. Eu vou pôr uma setinha para eles. Vão para Carajás. Tem que abrir uma frente lá. Quem tem trabalhado lá com solos, quem tem trabalhado com solos lá, já encontrei algumas vezes com ele lá, era o Schaefer. O Schaefer da Universidade Federal de Viçosa. Aquele pedólogo, né, o pedólogo lá, que ele estava lá com os alunos lá fazendo uns perfis de solo lá em Carajás. Também é bem interessante, né? Deve ser.
Caio. Rose, foi ótimo te ver, saber que você está nativa aí e ainda incentivando os jovens. A minha aceitação foi em função de tudo também que vocês me forneceram no laboratório e sempre com muita atenção ao meu trabalho. E então, assim, vamos aproveitar outras oportunidades para trocar também informações e conhecimento, e vai ser sempre um prazer retomar os contatos com o pessoal do laboratório, né, que a semente está aí, e o Nostradamus foi reativado, né, o Marcos parece uma pessoa muito, muito, muito interessante para segurar essa nova fase, né, e o que eu desejo é sucesso, de curtir muito as paisagens, né, isso é que é importante, a gente ter aquele prazer de descobrir, né, de trocar conhecimento e publicar algumas coisas para os amigos lerem e ficarem satisfeitos, né, com a produção, e sem também preocupar muito, porque como não tenho aquela obrigação acadêmica, né, eu faço isso muito como uma forma de hobby, né? Porque todo o conhecimento que a gente vai adquirindo uma viagem aqui e acolá, a gente acaba ingressando aí nos grupos de trabalho e acaba publicando alguma coisa, mas sem aquela pressão da academia por produção. Então, assim, estou aí tocando a vida, trabalhando, namorando e cuidando um pouco da saúde nessa pandemia. E foi ótimo te ver, Rose, e assim, ótimo mesmo, porque tenho grandes recordações do meu período no laboratório. Você também, querido. Vamos ver, a gente se encontra pós-pandemia, para tomar uma cerveja. Perfeito. Ah, que delícia. Vai ser um prazer, Rose. Beijão, foi ótimo te ver. Um beijo, querida. Piló, a gente tinha combinado o horário de 6 horas que a gente ia te liberar, você já nos deu aqui mais de 20 minutos de lambuja, então, enfim, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Primeiro, agradecer, porque foi uma aula, eu tenho certeza que todo mundo gostou, as pessoas não se manifestaram mais por timidez do que por qualquer outra coisa. Porque eu tenho absoluta certeza de que todos gostaram muito e que, enfim, foi muito prazerosa. Eu tenho mais um monte de perguntas aqui, mas eu já considero que você nos fará outra apresentação no futuro, porque você já fez bastante coisa e a gente gostaria que você compartilhasse isso com a gente, né? E sempre, bom, como você é parte do Nostradamus, né, continua sendo, eu diria, eu te convido a participar das reuniões quando você quiser, fique à vontade, é sempre neste link aí que eu te mandei, sempre quarta-feira às 3 da tarde, hoje foi um pouquinho mais tarde, mas normalmente nesse horário. Eu já tenho, inclusive, a agenda, posso te mandar para você, eventualmente, assistir naqueles temas que te interessam mais. E, inclusive, na semana que vem, quem vai estar com a gente vai ser o Antônio Manuel dos Santos de Oliveira, vulgo Mané, que você deve conhecer também, e ele vai falar sobre o antropoceno também. Então, excelente. Se você tiver possibilidade entre um trabalho, outro, namoro e várias outras coisas, seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Marcos. Espero que vocês tenham aproveitado e pelo menos lançou uma chama em algumas questões importantes, né, que estão sendo estudadas aí no Brasil, né? Então, assim, foi um prazer o convite, né? E tudo de bom para vocês aí. Cuidem-se todos. Muito obrigado, Piló. Um grande abraço e até a próxima.